Ali a gente viu uma oportunidade em dois sentidos, né? Porque vendo o que ele estava fazendo, no momento em que ele estava apresentando o que ele estava fazendo, eu percebi que eu podia fazer exatamente a mesma coisa numa pequena escala. E ali que foi o ponto, assim, transformador dessa experiência. Comprar um terreno pagando apenas a documentação, isso parece muito interessante para você ou não parece? Eu acho que é muito interessante. Então, se você acompanhar esse vídeo até o fim, você vai entender como eu tive essa experiência de conseguir um terreno com o custo apenas da documentação. Toda essa história começou quando vocês estavam procurando um lugar para morar depois do casamento. Então vocês ainda eram noivos. Como que foi essa história para achar onde vocês iam morar? Certo, então ali é muito interessante porque eu sei que a compra de um imóvel ou a escolha por alugar, etc., ou financiar, tem um impacto financeiro gigantesco. Eu já era muito consciente disso. E naquele momento nós estávamos tomando essa decisão. Minha noiva na época, minha esposa agora, ela queria muito financiar um apartamento, esse era o sonho dela. E eu já sabia que aquilo não era um bom negócio, pelo menos naquele momento, naquele contexto, não seria um bom negócio. Normalmente comprar um apartamento fazendo um apart aqui não é um bom negócio, porque você investe num imóvel sobre o qual você tem um controle muito limitado. Você pode mexer na parte interna, não pode mexer na parte externa, tem muitas limitações, pode surgir gastos sobre os quais você não tem controle, porque são decididos por uma assembleia de condôminos e etc. Então tudo isso tem implicações. Sem contar que naquela época os juros eram muito altos. Então era muito mais vantagem morar de aluguel do que financiar um imóvel próprio, seja ele qual fosse naquele momento, né? Então, depois que eu apresentei todas as contas, consegui convencer ela entendeu que seria mais vantagem. E também porque um aspecto fundamental é que para comprar um apartamento nós precisaríamos dar uma entrada. Quando a gente colocasse o dinheiro nessa entrada, automaticamente aquele dinheiro já estaria indisponível para qualquer outro negócio. E ainda seria acompanhado de um compromisso financeiro super longo que pode ser ou pode acabar sendo o que vai te comprometer por um tempo muito grande e às vezes isso inviabiliza ótimas oportunidades futuras. Então havia esse cuidado de que nós não ficássemos ali aprisionados naquele negócio. E eu já tinha ambições, eu já tinha tido muitos negócios, pequenos negócios de diversas formas diferentes, sociedades, negócios próprios, etc. E eu sabia que eu podia aproveitar aquela oportunidade para fazer um novo negócio. Afinal de contas ia ser envolvido um valor considerável e eu achava mais interessante a gente tentar aproveitar aquele momento para matar dois coelhos numa cajadada só, né? Quer dizer, eu iria investir, mas eu também queria ter um bom retorno e ainda ter onde morar, etc, etc. Você ainda não nos contou qual era essa oportunidade. Certo, na verdade, eu procurei apresentar então para ela que seria muito interessante se a gente construísse uma casa própria. Mas nós não tínhamos dinheiro para construir uma casa própria. Então eu precisava pensar num jeito de tornar isso viável. Os terrenos em Curitiba, já na época, não eram baratos. Hoje já são muito mais caros ainda. Mas na época, se a gente fosse usar o dinheiro que a gente tinha, a gente ainda ia ter que parcelar uma parte para comprar um terreno legal e depois ficar juntando dinheiro por sei lá quanto tempo para poder começar a construir. A gente até cogitou isso. A gente imaginou, a gente pode comprar um terreno, construir uma pequena edícula só para ter onde morar e viver de uma forma bem mais limitada, digamos assim. Mas na medida que nós fomos estudando o mercado imobiliário de Curitiba e eu fui entendendo mais o mercado imobiliário, porque os meus investimentos, meus negócios até então eram em outras áreas. Mas eu fui percebendo que havia oportunidades muito interessantes, né? Aí, nesse processo, eu gosto de enfatizar que existiram certas características comportamentais que fizeram muita diferença. Uma era esse espírito empreendedor. Eu já tinha esse espírito empreendedor, então eu queria transformar cada oportunidade num novo empreendimento. Outra é que eu sempre gostei muito de pesquisar as coisas, entender bem o que acontece, por que acontece.
Então eu fui me debruçando nesse estudo mais aprofundado das oportunidades, o que existia, fui querer conhecer e comecei a fazer muitas contas, porque cálculos sempre foram inerentes à minha natureza, basicamente, né? Então eu fui fazendo muitas contas para entender onde estavam as oportunidades, certo? E diante disso a gente foi rodando a cidade, vendo várias oportunidades, andamos com corretores, girando a cidade, vendo os imóveis, o que tem, o que não tem. Então a gente começou a entender quanto que vale, quanto que não vale. E isso é muito importante, porque para que uma ótima oportunidade apareça, não basta ela aparecer, ela precisa ser percebida. Muita gente não é capaz de perceber as oportunidades. E nós conseguimos perceber, evidentemente, quando apareceu uma oportunidade, porque nós estávamos já pesquisando há um tempo suficiente para poder perceber. E essa oportunidade foi exatamente o quê? Certo. A gente rodou, de repente a gente chegou num lugar que estava tendo um loteamento com construções iniciadas. A gente ficou curioso, eu não lembro exatamente se tinha tido um anúncio ou como é que foi, a gente chegou lá e fomos ao escritório e tive a oportunidade de conversar com o próprio incorporador, a pessoa que tinha a propriedade daquilo ali. Era uma quadra inteira que tinha sido dividida em pequenos lotes, estavam construindo casas, mas naquele momento o próprio incorporador ele queria levantar um dinheiro extra para poder bancar o que ele estava construindo para vender. Então ele pegou cada uma das esquinas, que eram 4 no caso daquela quadra, então ele pegou cada uma dessas esquinas e começou a procurar investidores. Então ele ofereceu uma dessas esquinas para nós e ali foi um ponto-chave, porque nós sabíamos o valor que teria baseado em tudo que a gente já tinha percebido e visto e checado. E ele nos fez uma oferta por 30% abaixo do mercado e fazia sentido porque ele tinha uma margem boa e para ele era muito importante ter aquele dinheiro. Então fazia sentido. Então são oportunidades que não aparecem toda hora, mas elas existem. Então se a gente procura com afinco, a possibilidade de achar é muito maior. Mas eu gosto de voltar um ponto antes, que é o seguinte: essa oportunidade, ela pode ser percebida e pode ser agarrada porque nós tínhamos um hábito já de guardar dinheiro. Então a gente já tinha uma reserva para poder fazer aquele negócio. E um aspecto que é o lado do empreendedor é o seguinte: nós tínhamos um dinheiro, mas não um valor integral. Então havia uma necessidade de assumir um compromisso, não um endividamento, na verdade. Eu tinha como levantar aquele dinheiro, mas eu tinha um prazo apertado pela negociação que eu fiz com ele, mas assumimos o risco. Assumir riscos, correr riscos controlados é um papel fundamental ou é um aspecto fundamental para qualquer empreendedor. Se você, que está nos ouvindo agora, almeja se tornar um empreendedor ou quer que a tua vida tenha saltos financeiros expressivos, você tem que estar disposto a correr riscos controlados. Riscos que... O que é o risco controlado? Aquele risco que você sabe que existe, a maioria das pessoas ficam apavoradas por causa daquele risco, mas você sabe o que se faz para que aquele risco seja muito reduzido. Se você consegue manejar ele bem, trabalhar ele bem, você consegue torná-lo muito menor do que ele é, aos olhos dos outros. Porque quanto maior é o risco dos outros, maior é a tua oportunidade de ganhar naquele momento, certo? Então isso foi muito importante. Então quando apareceu aquela oportunidade, a gente tinha o dinheiro para dar aquela entrada, assinar, tal. Claro, a gente não saiu dando todo o dinheiro, a gente fez uma série de checagens. E aí entra um papel muito importante, né? Minha esposa, naquele momento, ela já tinha toda essa característica de ser muito cuidadosa, então ela pediu uma série de comprovações, pedimos vários documentos junto ao cartório de registro de imóveis, etc., para dar segurança. Mas não foi só isso, ali a gente viu uma oportunidade em 2 sentidos, né? Porque vendo o que ele estava fazendo, no momento em que ele estava apresentando o que ele estava fazendo, eu percebi que eu podia fazer exatamente a mesma coisa numa pequena escala. E é ali que foi o ponto, assim, transformador dessa experiência. Então você viu que ele estava loteando toda aquela quadra para vender vários pedacinhos. E vocês pegaram um terreno de esquina. A ideia veio antes da compra, você já percebeu isso, ou depois da compra? Enquanto estava negociando. Era um lote que, para os padrões de Curitiba, naquele momento, permitia a subdivisão em 3 sublotes. E isso foi um salto muito importante. Então, um terreno eu transformei em 3. A consequência disso tudo foi que o terreno, dividido em 3, eu pude ficar com uma parte que me custou apenas o valor da documentação. Nem um centavo a mais. Então, com aquela jogada ali, digamos assim, com aquela negociação, foi
possível adquirir um terreno, um pedaço do lote, o que eu não conseguiria comprar diretamente, só um sublote, eu tinha que comprar um lote inteiro, mas eu consegui ficar com o sublote do tamanho que eu queria para construir a casa que nós queríamos construir a um custo zero, na verdade só o custo da documentação. Não que não pudesse ter saído até isso de graça, mas foi a nossa coragem de fazer daquela forma naquele momento, certo? Porque com certeza, vendo o desenrolar dessa história, como a gente vai deixar claro, poderia ter saído ainda melhor a negociação. E como poderia ter saído melhor? Então deixa eu explicar. Uma das coisas que as pessoas devem perceber é que quando você compra, sei lá, uma embalagem de 5 quilos de qualquer produto, você paga por quilo menos do que se você comprar 5 pacotinhos de 1 quilo. Né? Geralmente tudo que vem numa embalagem grande sai muito mais barato. O terreno funciona dessa forma. Então a gente tinha condições de arcar, assumir aquela compra. Mas eu sabia que o valor de um pedaço ali, se eu dividisse em 3 partes, cada parte valeria muito mais do que 1/3. Então quando eu fiz o desenho da subdivisão, eu estabeleci os valores que eu queria para cada uma daquelas partes, de tal forma que exatamente o valor que eu desembolsei fosse o que eu iria receber de volta por cada uma das... Eu fiz um pedaço maior, que eu cobrei 2/3 do valor que eu tinha pago, e outro pedaço menor, que eu cobrei 1/3. E foi muito rápido de vender. A negociação, depois que nós assumimos, nós conseguimos revender aquelas partes com muita rapidez. Então isso me dá certeza de que eu poderia ter tido um negócio ainda melhor, mas foi o que eu tinha coragem naquele momento de fazer. E vocês estavam tentando deixar o custo a zero para conseguir construir a casa. E dessa ideia, como que vocês começaram a juntar dinheiro para casa e tudo mais? Então isso é muito legal, porque